Nesse vídeo a gente vai ver a história do maior time da Ásia, aquele que conquistou o continente 4 vezes e é o maior campeão de seu país, o Al Hilal Saudi Football Club. Vamos ver desde a fundação até se tornarem um dos times mais valiosos de todos, com Neymar, Malcom, Mitrovic, etc. E para falar da história do Al Hilal, a gente tem que voltar algumas décadas, para 1957 na cidade de Riad. Riad é a capital do Reino da Arábia Saudita, no meio do país, a 400 km do vizinho Catar. E cara, nos anos 50, a Arábia Saudita não era nada parecida com o que é hoje. Eles tinham descoberto petróleo só há pouco tempo e o preço do barril era muito baixo. Olha só essas imagens de Riad nessa década. Muitas construções em argila e pedra. Não tinham prédios altos nem multibilionários, mas já gostavam de futebol. Então nessa cidade já tinha um time chamado Al-Shabaab, ou Os Jovens, fundado nos anos 40. Só que aí, nesse time, aconteceu uma briga interna que causou uma separação e saída de alguns jogadores e membros. Aí, liderados por um cara chamado Abdul Bin Said, em 1957 foi criado um novo clube, chamado o Olímpico. Mas esse nome ficou pouco tempo, porque logo em 1958 já foi rebatizado com o nome que fica até hoje, Al Hilal. Al Hilal significa lua crescente, que no islamismo é um símbolo muito importante, tanto que a lua crescente é vista em várias bandeiras de países muçulmanos, enquanto que a cor azul foi escolhida para distinguir dos outros times. E a mudança de nome teve influência de ninguém menos que o próprio rei da Arábia Saudita. Aí com o passar dos anos, esse nome ficou muito popular na região e hoje vários são chamados assim, como o Hilal Al-Quds da Palestina, Al Hilal do Iêmen, Al Hilal Benghazi na Líbia e até 3 no Sudão. Pois é, mas tá, logo alguns anos depois que o Al Hilal original foi fundado, já ganharam seu primeiro título, a Copa do Rei Saudita. Mas nesses anos o futebol lá ainda tava engatinhando, não tinham nenhuma liga ainda, tá ligado? Até que nos anos 70 foi finalmente inaugurada a Liga Saudita de Futebol. Agora iam ter um torneio de liga. Isso fez o esporte no país começar a crescer muito e o Al Hilal ganhou sua primeira taça em 77. Começaram a ficar conhecidos. Mas o que faria o Al Hilal ser falado no mundo todo aconteceu em agosto de 78, quando assinaram com a primeira estrela do futebol mundial, um cara que tinha acabado de defender o Brasil numa Copa, Roberto Rivelino. Sim, com 32 anos de idade, o Rivelino saiu do Fluminense e foi defender as cores azuis do Al Hilal. Foi uma coisa realmente surpreendente. Naquele mesmo 78, o cara tinha jogado a Copa do Mundo como capitão em 10 do Brasil. Ele foi lá, recebeu uma baita grana e além de casa e escolas para os filhos pagas pelo clube, o cara também ganhava presentes dos sheiks, como relógios de diamantes, etc. Era outro nível. A Arábia Saudita nesses anos 70 ficou muito rica porque o preço do petróleo subiu muito, então os caras já estavam na grana. Aí logo que o Rivelino pisou em campo, já mostrou ser muito superior aos outros e jogando ao lado de outro atacante chamado Nedib Limam, fizeram o Al Hilal se confirmar como o time mais forte do país. Logo nessa primeira temporada do Rivelino, o Al Hilal conquistou o título saudita e em 1980 ganhou a Copa do Rei Saudita. Tavam voando. Até que em 1981, com 35 anos de idade, o Rivelino teve uma briga com um príncipe dono do clube. Então ele acabou deixando o Al Hilal. Depois disso, esse príncipe ainda impediu que o Rivelino assinasse contra o time. Segurou o passe dele. Então o brasileiro acabou encerrando a carreira aos 35 anos mesmo. Mas o cara ficou marcado por décadas como o maior jogador da história a vestir essa camisa azul. E além dele, no ano de 79, sabe quem que foi o técnico do Al Hilal? Mário Zagallo. Sim, cara. E foi ele que levou o título saudita. Pois é. Aí sim, nos anos 70, o Al Hilal já cresceu. Nos anos 80 se consolidaram mais ainda. Conquistaram a Copa do Rei 3 vezes e conquistaram o título da Liga mais 4 vezes. Em 85, 86, 88 e 90. Se tornaram os maiores campeões do país. Chegaram até a mudar de estádio, saindo do antigo estádio Prince Faisal e em 1987 se mudaram para o novíssimo estádio internacional Rei Fahd, com 60 mil lugares. E se tu tá gostando do vídeo, te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos. Então tá, agora que o Al Hilal dominava seu país, eles queriam mais. E assim como a Europa tem a Liga dos Campeões, a Ásia também tem o seu torneio de clubes, conhecida hoje como AFC Champions League. Então o Al Hilal foi disputar esse torneio e bateu na trave 2 anos seguidos. Foi vice em 86 e vice em 87. Até que no ano de 1991, o Al Hilal chegou na decisão do Continental mais uma vez e enfrentou um time chamado Istiklal, do Irã. Essa era a maior partida da história do clube, que ao final de 90 minutos foi para os pênaltis. Aí nas penalidades os sauditas foram melhor e ganharam para conquistar o título. O Al Hilal era campeão asiático pela primeira vez. Mas naquela época os times da Ásia não disputavam o Mundial, então essa era a maior taça que podiam ganhar. Aí nos anos 90, enquanto na Liga Saudita começaram a ter mais dificuldades, no cenário continental ganharam outras taças. No ano de 1997 levaram a taça dos
vencedores de taças, um outro torneio e também a Supercopa da Ásia. Mas não parou por aí. Na temporada 1999-2000, o Al Hilal foi disputar outra Liga dos Campeões e foi avançando até a final. E cara, na decisão fizeram nos jogos mais emocionantes da história da Ásia. Sem brincadeira. Com o meia Rubi, recordista de partidas com o clube, e o atacante brasileiro Serginho, os caras encararam os japoneses do Júbilo Iwata e logo aos 3 minutos de jogo, o Serginho bate uma falta incrível para abrir o placar. Um golaço. Só que no primeiro tempo ainda os japoneses empataram e 1 minuto depois fizeram o segundo. Viraram. Depois disso, o Al Hilal simplesmente não conseguia marcar. A bola não entrava e o tempo ia passando. Parecia que iam ficar com o vice. Até que aos 43,5 do segundo tempo, nos últimos lances a bola foi cruzada e Serginho colocou a cabeça para empatar. O brasileiro apareceu de novo para levar ela para prorrogação. E no tempo extra valia a regra do gol de ouro. Quem fizesse ganhava. Aí nessa prorrogação o ponto do Al Hilal levou a bola para a linha de fundo e passou pro meio da área para quem? Serginho, que marcou e acabou com o jogo. Hat-trick do brasileiro e Al Hilal bicampeão asiático. Que loucura, viraram o jogo nos últimos minutos e ganharam com um gol de ouro. E detalhe, jogando em sua própria casa. O Al Hilal se tornou um dos, se não o maior time da Ásia. Mas ainda não era um clube que nadava no dinheiro. Não gastavam milhões de transferência. Isso só aconteceria uns anos pra frente. Fica aí. Então beleza. Até ali era o time mais forte de todos e não parecia ter rival à altura. Até que entrando nesses anos 2000, outro time saudita começou a ficar muito forte. O Al Ittihad. Se o Al Hilal é da maior cidade, o Al Ittihad é da segunda maior, chamado de Jeddah. Só por isso já tem uma rivalidade. Mas o Ittihad também começou a ganhar os títulos nacionais a rodo. Levou a liga em 97, depois 3 seguidas, 2003, 2007 e 2009. Os caras rapidamente passaram a ser o segundo maior campeão. E ainda por cima, em 2004 e 2005, o Ittihad foi lá e conquistou 2 Champions asiáticas seguidas. Empataram em continentais. Então a maior rivalidade do país se incendiava. O clássico saudita Al Hilal contra Al Ittihad. Pelo menos nesses anos 2000, o Hilal levou outros títulos nacionais, o que impediu o Ittihad de passar eles. Além de terem também uma baita rivalidade com o Al Nassr, que é da mesma cidade. E foi nessa época que o Al Hilal fez sua maior contratação até então, o atacante Yasser Al-Khattani por 6 milhões de euros. Sim, essa era a maior compra. Mal eles sabiam que viria no futuro. Então os anos 2000 pro Al Hilal foi bom. Ganharam 3 títulos da liga e várias copas. Mas nada se compara aos anos 2010, que foi melhor ainda. Logo em 2009 já bateram um recorde de transferência mais cara do clube. Quando trouxeram sabe quem? O Thiago Neves, vindo do Hamburgo por 7 milhões de euros. Sim, e já tinham ganhado a liga em 2008. Aí levaram ela 2 vezes seguidas, em 2010 e 2011. Ganharam em sequência. E a Copa Nacional, os caras ganharam incríveis 5 vezes seguidas. Era uma dominância, mas não estavam satisfeitos. O que queriam mesmo era dominar o cenário continental, mas estava muito difícil. Caíram nas oitavas várias vezes, quartas, etc. Em 2014, ainda com o Thiago Neves, até conseguiram chegar na decisão, mas ficaram com o vice. Além disso, começaram a ter dificuldade na liga também. Entre os anos de 2012 até 2016, eles não ganharam nenhum título do Campeonato Saudita. Terminavam em terceiro, segundo e lá vai. E nessa hora ainda não compravam tantos jogadores. Trouxeram um cara chamado Youssef El Arabi por 7 milhões e meio, um novo recorde para eles, mas nada surpreendente ainda. E depois venderam o Thiago Neves pro Fluminense, recompraram e venderam de novo em 2015. Era um vai e vem. Aí tá, depois de vários anos sem ganhar a liga, na temporada 2016-17 começaram fraco de novo. Então o técnico atual foi demitido e ficaram com o interino, até que contrataram um argentino chamado Ramon Dias. Esse Ramon Dias nunca tinha treinado um time árabe antes, mas quando chegou arrumou a casa e fez o Al Hilal jogar muito. Foram ganhando jogo atrás de jogo e ao final do campeonato finalmente voltaram a conquistar a liga. E mais, fazendo a melhor campanha da história. Em 26 jogos ganharam 21, 84% de aproveitamento, além de levarem também a Copa do Rei Saudita, 2 títulos no mesmo ano. E nesse mesmo pique, na temporada seguinte os caras levaram de novo o título da liga. Sim, consecutiva. E até ali tinha uma regra, que só podia ter 4 estrangeiros por time, bem pouco. Até que a partir do mês de 2018, esse limite aumentou para 8 estrangeiros. Então o Al Hilal comprou mais caras, como o ponta André Carrilho, zagueiro Alberto Botia, atacante Gomes e etc. E além deles também contrataram um novo técnico, o português Jorge Jesus. Cara, o Jorge Jesus deixou toda a torcida com muita esperança, porque quando assumiu no mês de 2018, o time ganhou simplesmente 13 jogos seguidos. Estavam fazendo uma baita campanha, eram líderes da liga e avançaram de fase, tanto na Copa Nacional quanto na Copa dos Clubes Árabes. Estavam muito bem. Só que aí, no começo de 2019,
Jorge Jesus deixou claro que não iria estender o seu contrato, teve um desentendimento com a diretoria do clube e acabou tendo uma rescisão. O português saiu. Então chegou outro técnico para terminar o que o Jorge Jesus começou. Mas esse cara foi tipo o Vitor Pereira no Flamengo. Perdeu tudo. Foram vices da liga, perderam na final da Copa dos Clubes Árabes e tomaram 5-0 nas semis da Copa Nacional. Então o cara foi demitido. Pelo menos conseguiu encaminhar o time pro mata-mata da Champions Asiática. Essa Champions Asiática, mano, tinha um calendário parecido com o nosso, do começo do ano até o final, enquanto a Liga Saudita ia da metade de um ano até o outro. Era meio confuso. Então depois dessa temporada fracassada, o Al Hilal tava no mata-mata do Continental. E com um novo técnico e novas contratações como o zagueiro Wilson Jang e meia Coelar, os caras jogaram muito pra se redimir com a torcida. Nas oitavas eliminaram o Al Warda dos Emirados Árabes por 4-3, nas quartas passaram pelos seus rivais Al Ittihad e na semifinal encararam o Al Sadd, time treinado pelo Xavi. Sim. Aí depois de 2 jogos, com um placar de 6-5 no agregado, o Al Hilal passou pra final. E as duas últimas vezes que foram pra decisão tinham perdido. Então agora contra o japonês Urawa Red Diamonds foram com tudo e meteram 3-0. O Al Hilal conquistava o Continental pela terceira vez em sua história. O primeiro desde 2000. Quebraram um baita jejum. Então pela primeira vez foram disputar o famoso Mundial de Clubes da FIFA. A estreia. Mas pararam na semifinal perdendo pro Flamengo de Jorge Jesus. Pois é, o Jorge Jesus treinou os caras e depois eliminou eles. E depois disso só continuaram sua força na Liga Saudita. Conquistaram a Liga em 2020, em 2021 levaram outra e em 2022 mais uma. 3 seguidos. Então na lista dos maiores campeões do país, o Al Hilal se isolou muito na frente com 18 taças. O dobro do seu rival Al Ittihad, que é o segundo maior. Mas o auge do Al Hilal não parava por aí. Só 2 anos depois de levarem o Continental, jogaram demais outra vez. Na temporada 2021, com o treinador Leonardo Jardim foram avançando no mata-mata, eliminaram Persepolis do Irã nas quartas, passaram pelo Al Nassr na semifinal e na decisão iam encarar o Pohang Steelers da Coreia do Sul. Cara, esse Pohang também tinha 3 taças. A disputa ia definir qual seria o maior campeão do continente. Mas os árabes não temeram, foram pra cima e derrotou os coreanos por 2-0. O Al Hilal conquistava sua 4ª Champions League asiática e se isolava como o maior campeão da história da competição. Era não só o maior time da Arábia Saudita, mas também o maior do continente. Então apareceram de novo no Mundial de Clubes de 2021 e até meteram 6-1 no Al Jazeera para ir para a semifinal. Só que nas semis perdeu pro Chelsea por 1-0. Mas eles ganharam outra chance e no Mundial de Clubes de 2022 fizeram sua melhor campanha até então. Passaram pelo Wydad Casablanca nos pênaltis e na semifinal do Mundial contra o Flamengo jogaram muito. Com 2 pênaltis do Al Nassr e um gol do Vieto, o Al Hilal fez 3-2 no Flamengo, se classificando para a final do Mundial. Decisão do Mundial de Clubes. A maior partida da história do Al Hilal. E era contra ninguém menos que o Real Madrid. Aí depois de 90 minutos, os caras conseguiram a proeza de fazer 3 gols. Mas o problema é que tomaram 5. Então ficaram com o vice. O Al Hilal já estava em outro patamar. Mas suas contratações não eram assim espantosas. Tinham comprado o Luciano Vieto por 7 milhões de euros, o Michael por 7 milhões e 600 e o meia Matheus Pereira por 18 milhões. A maior contratação até então. Essas compras eram o máximo que chegavam e nunca apareciam como protagonistas do mercado de transferência. Mas a partir de 2023 isso mudou radicalmente e por uma razão fora de campo. No começo de junho de 2023, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, um fundo de investimento do governo que financia obras e etc., foi lá e comprou os 4 maiores clubes do país. O governo literalmente assumiu o Al Ittihad, Al Ahly, Al Nassr e, claro, o Al Hilal. Agora o próprio governo da Arábia Saudita era o dono. E não compraram por acaso. Hoje o país é muito dependente do petróleo, então tem projetos gigantes para diversificar a economia. Aí compraram os maiores clubes do país para investir diretamente no esporte e aumentar a qualidade da liga. Aí, cara, isso fez o Al Hilal entrar numa série de contratações nunca antes vistas na história do clube. Primeiro já começaram contratando o zagueiro Koulibaly por 23 milhões de euros. Essa já era a maior transferência da história do clube. Aí no mesmo dia que chegou o zagueiro, 1º de julho, os caras trouxeram o volante Rúben Neves vindo do Wolves por 55 milhões de euros. Cara, só nessas 2 contratações já gastaram mais do que nas últimas 4 temporadas somadas.
Palmeiras, mas estava longe de acabar. Umas 2 semanas depois chegou o meia Milinkovic-Savic vindo da Lazio por 40 milhões e mais algumas semanas depois o Malcom do Zenit por 60 milhões. Cara, 60 milhões de euros, muita grana. Então os caras já tinham um baita time. Até que em umas 2 semanas depois anunciaram a contratação de simplesmente o camisa 10 da seleção Neymar. Neymar Júnior foi para a Arábia Saudita, algo completamente impensável uma temporada atrás. E ele quebrou de novo o recorde. O Al Hilal pagou ao PSG 90 milhões de euros. Mas o impressionante mesmo é o salário. Os caras vão pagar pro Neymar 320 milhões de euros em 2 anos. Um total de 1,7 bilhão de reais por 2 temporadas. Tá doido. Mas se tu acha que o Neymar foi a última transferência, depois dele ainda contrataram o goleiro do Marrocos, Bono, por 21 milhões. Na sequência o atacante Mitrovic por 52,6 milhões e o zagueiro saudita Tambakit por 11 milhões e meio. O Al Hilal contratou 8 jogadores e só com transferência gastou um total impressionante de 350 milhões de euros. Só nessa única janela de transferência, eles gastaram 2,5 vezes mais do que gastaram em todas as outras temporadas da história do clube somadas. Somando todos os anos, não gastaram nem metade do que torraram só nesses meses. Pra tu ver, o elenco do Al Hilal passou de um valor de mercado de 44 milhões de euros para 250 milhões. Maluquice. Então o clube, que tá de novo com o técnico Jorge Jesus, tem tudo para conquistar mais taças ainda. Quem diria que o Al Hilal ficaria tão forte? Mas e aí, com o Neymar por lá, você vai começar a torcer pelo Al Hilal? Comenta aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma olhada nos meus outros vídeos. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!